Olá, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos por aqui na nossa estreia do nosso Malk Talk, o nosso talk show de Vampiro à Máscara, onde a gente vai usar auspícios nos nossos convidados. E hoje, para começar aqui com o pé direito, a gente tem o nosso amigo Ale Bezerril, do Meio Mundo RPG, esse ventru maravilhoso que aceitou o convite para estar aqui. E desde o início do projeto deu toda a força, deu todo o apoio. Então, muito obrigado não só pelo apoio, mas por também aceitar estar aqui com a gente. Eu acho que todo mundo que já conviveu minimamente com a gente no mesmo ambiente social ali das redes sociais sabe o quão longe a gente pode ir na rasgação de seda. Então, antes que eu comece a falar bem demais de Ventru aqui ao vivo, eu vou passar a palavra para você. Então, por favor, se apresente, Ale. Tati, eu só preciso fazer um adendo. E eu acho que a gente caiu. Porque para mim tá aparecendo aqui, antes de me apresentar, que a stream tá offline. Não sei se Tá dobrando? se procede. Não sei se procede. Acabei de abrir aqui, não sei se tá slide. Eu não sei se tá slide. Seria bom confirmar com o pessoal do chat. Vocês estão ouvindo a gente? Não, o Daniel falou que a gente tá online, só o seu áudio está dobrando. O áudio tá dobrando. Nossa. Vamos ver se resolveu. Então a gente tá aparecendo. Sim, nós estamos online. Já sei. Então acho que não funcionou? aqui. Ótimo. Tô Todo mundo ouvindo a gente? Tanto eu quanto a Lê? Olha, só já mandar um salve aí pra Arikel, já brotou aqui, ó, Arikel tá aí. Salve para esse maravilhoso! Arikel, obrigada por se juntar a nós. Eu tô vendo aqui o Duskborn também, que tá sempre trocando ideia comigo lá no Insta. Tenho aqui do meu lado a minha voz da consciência, meu mentor incorpóreo me ajudando aqui no suporte. Garage Saloon Lobo acabou de aparecer por aqui também. Eu não tenho como expressar minha alegria em ter todos vocês por aqui. Rapaz, alegria, só alegria. Então, vamos lá. Então, aproveitando o ensejo aí que a Tati, da abertura da Tati, né? É um prazer inenarrável, imenso estar com vocês aqui hoje. Eu sou o Ale, eu sou um dos ADMs, idealizador do projeto Meio Mundo RPG, amigo aí da Tati, né? E, enfim, a Tati já revelou, e aí não era mistério para ninguém, nos posts que a gente sai publicando em várias redes sociais, os nossos amigos, os nossos parceiros. Eu me identifico ali com o clã Ventru. Há pouco a gente jogou uma shot belíssima, lindíssima, com o Lobo, né, que está aí no chat conosco, do Crias Anarquia. Recomendo demais vocês verem lá na página do canal do Lobo. E é isso. Vamos começar esse talk show, essa estreia. E eu tô animadaço para ver se a Tati vai conseguir aí arrancar os segredos do Pai Sombrio. Estamos ansiosíssimos por isso. Então, assim, eu vou explicar para vocês aqui como vai funcionar a nossa dinâmica, tá? A nossa ideia aqui é enxergar o RPG à luz de quem nós somos, mas também enxergar a nós mesmos através do que o RPG significa para nós. Então, eu acho que por aí a gente já dá para ver que a gente vai ter um papo bem profundo, bem pessoal. E para isso, eu tenho 2 blocos de perguntas, né? O primeiro bloco mais centrado ali na pessoa, o segundo bloco mais focado na nossa relação com o RPG. E, claro, no final a gente tem aquela perguntinha apimentada malcaviana. E vocês fiquem todos à vontade para mandar perguntas no chat, porque o Ale não vai sair daqui sem responder algumas perguntinhas capciosas que eu tenho certeza que vocês têm. Então, assim, para começar, né, sem mais delongas, eu vou começar com o seguinte. No Corebook da 2ª edição, e eu acho que todo mundo que já conversou um pouquinho comigo sabe que eu sou apaixonada pela 2ª edição, tem um capítulo que diz dê a eles o que eles querem e que propõe os motivos pelos quais as pessoas jogam RPG. Então a gente tem um resuminho ali, né, dos possíveis motivos. Eu já passei esse resumo para o Ale antes, para que ele pudesse pensar a respeito.
e refletir o porquê o RPG traz, o que o RPG traz para ele, por que ele joga, por que ele se dedica e por que a gente está aqui hoje, em última instância. Boa. Essa pergunta já é bem interessante. Ela acho que vai ser a mais levinha de hoje, né? A razão, né, de jogar RPG. E assim, eu acredito que, para mim, o RPG ele tem razões e são razões que representam o momento do que eu estou vivendo. Eu vou falar do mais recente, né, que foi esse momento que todos nós passamos, infelizmente, foi um momento de pandemia, onde a gente precisou ficar em casa, enfim, todo mundo já sabe, de pós salteado o que aconteceu. E nesse momento o RPG ele foi muito importante, né, como algum tipo de escape para a realidade ali das coisas, né, o degringolar de tudo que acontecia a nível Brasil e a nível mundial. Então foi muito importante, a gente conversava até num cast recentemente como o RPG salvou muitas pessoas, serviu até como terapia para muita gente, né? Nesse momento em que a gente precisava a gente ficou reduzido, né, o contato, não tinha nenhum contato social, físico, né, e pessoal, a gente precisou ir para as redes, e era nas redes que a gente matava aí a saudade, ou encontrava histórias e criava histórias que, enfim, eram diferentes da nossa realidade, do nosso cotidiano. Então, nesse momento foi isso, mas sim, o RPG já representou para mim muitas outras coisas, né? Como o aspecto social de estar com amigos, como eu acabei de falar, de estar com amigos, de estar junto, né, com pessoas do presencial ali. E até peço perdão no momento se vocês estiverem ouvindo algumas interferências, é porque os carniçais hoje estão agitados. Então, assim, eu não posso impedi-los, né? Pelo menos não por muito tempo. Então, ruídos estranhos Afinal de isso, contas, tá? alguém tem que manter o Império Ventru funcionando, não é mesmo? Verdade. Ruídos estranhos, ligações, barulhos. Estamos resolvendo muitas coisas ao mesmo tempo. Eles, né? Então, assim, a questão de recompensa também, né? O sentimento de você ter recompensas ali durante o jogo, de você poder interpretar uma nova persona, né? Assim, sair um pouco, né, dessa questão da realidade, como eu falava, ter uma nova persona, ter alguém ali para você, que você talvez nunca seria, né? No âmbito de vampiro, obviamente, eu ser ali condenado, vivendo várias facetas, né, da perda ou mesmo da tentativa de uma redenção. Então, assim, é muito isso, sabe? É muito a questão de escape. RPG, para mim, pelo menos mais recentemente, foi muito mais essa questão do escape do que qualquer outra coisa. E, sim, eu gosto demais do aspecto do RPG de contar histórias. Eu adoro contar histórias e conto tanto para os jogadores como para os meus filhos, né? Enquanto eles estão perto de mim, obviamente não são histórias a nível Vampiro à Máscara, Mas mas uma são hora a gente histórias. chega lá, né? Uma hora a gente chega lá. Não, é bem interessante isso que Estamos você no falou, caminho. porque realmente, né, eu acho que, inclusive o nosso contato começou muito por conta disso, né, dessa interação, dessa busca por essa interação que a gente foi privado no nosso mundo físico e realmente, sabe, tanto essa questão de começar a produzir conteúdo, de querer, né, e que acabou culminando na gente estar aqui hoje no lançamento do talk show, tem muito a ver com isso também, né, de se conectar com as pessoas que estão isoladas, cada uma no seu lugarzinho, e tentar também, né, trazer mais gente para estar aqui se comunicando e construindo histórias juntos, que eu acho que, para mim também, essa questão de construir histórias é extremamente interessante. E foi legal você ter comentado, Ale, sobre ser um amaldiçoado, porque eu acho que a gente já conversou, inclusive, sobre isso, sobre essa questão de querer ou não querer ser abraçado. A gente tem até opiniões um pouco divergentes nisso aí, né? Mas, no fim das contas, eu acho que não importa, porque quando alguém é abraçado, eu acho que a maior parte das pessoas em Mundo das Trevas não tem a escolha de ser abraçado ou não, né? A gente é arrancado ali da nossa vida, dos nossos cotidianos, das nossas famílias, amigos e etc., e jogado num mundo completamente novo.
E esse mundo completamente novo traz a besta dentro da gente, que faz a gente se confrontar com a nossa humanidade. E aí vem a minha segunda pergunta. Se você fosse tirado aí do conforto da sua casa neste momento e fosse abraçado, qual você acredita que seria o seu nível de humanidade? Boa. Boa pergunta. Tati, eu até andei colando novamente, né, os níveis de humanidade, você me mandou Sim. também. Enfim, eu tô com o meu core book aqui também, eu não sei se dá para todo mundo ver, às vezes a câmera não pega bem aqui, de pertinho, não sei se pegou. Enfim. Ah, mas eu acredito que eu seria um. Lendo aqui, olha, vamos lá, vamos dar uma lida no 8 e na 7, tá? Vamos ali. Certo. No 8 seria o quê? As memórias humanas continuam frescas, você ainda sustenta instintos comunitários e ainda sofre pelos males que sua espécie precisa infligir para existir. Esse é o Certo. 8. O 7 seria a humanidade média entre os humanos, você segue normas sociais comuns, onde pecar é errado, mas burlar o limite de velocidade, um imposto, não é pecado, não é um pecado. Existe uma conexão com o restante dos seres, mas, mas com um nível de egoísmo, mas um nível de egoísmo rege as suas ações. Então, eu acredito, outra vez, que eu não conseguiria bater um prego assim, dizer, olha, é isso aqui e fixou. Eu ficaria oscilando, talvez degenerando ali, da 8 para 7, sabe? Eu me vejo ainda com esse instinto, com esse instinto comunitário, né, que sofrer e estar aflito, sabe, em relação a algumas coisas. Então, eu acredito que ficaria entre 8 e 7 ali, se eu fosse abraçado, mas não demoraria para que eu perdesse rapidamente, sabe? Certo. Não Você acha demoraria então que você para ia isso. entrar nesse espiral descendente da humanidade, que tanto se fala nos livros, né? Que, tipo, é uma luta constante na qual a gente está sempre lutando quase que contra a maré. Sim, assim, como eu tenho uma criação muito ligada com o aspecto humanista, do aspecto cristão, etc. Eu já falei disso para vocês e para algumas pessoas que já me conhecem no servidor lá no Meio Mundo e outros lugares. Eu acredito muito em que existe essa luta, né? Essa dicotomia de bem e mal, essa luta de, obviamente, que algumas escalas de cinza, Sim, e que nós, como seres, nós, mesmo sendo humanos ainda, nós temos sim essa luta enquanto somos humanos. Mas sendo humanos, eu salvo algumas exceções. Para nós seria um pouco mais fácil a gente não degenerar tanto, salvo algumas exceções. A gente sabe que existem exceções, que eu existem já arrumei. pessoas que, enfim, talvez nem de humanas podem ser chamadas, né? Dos crimes que cometem, a gente sabe. Mas quando você se torna, entrando agora, voltando para quando você se torna um vampiro, olhando para o aspecto do jogo e da besta, eu acredito que, aí seria o contrário, salvo algumas exceções, haveria redenção, o alcance da redenção. Eu provavelmente degeneraria tanto quanto qualquer outra pessoa que fosse abraçada. Seria muito mais fácil, muito mais difícil o caminho da redenção para cima, né, do que eu para baixo. Para baixo seria muito mais simples e muito mais rápido. Então, eu sou muito sincero em dizer que seria ladeira abaixo, sim, né, e talvez não demoraria tanto. Principalmente porque quando a gente está falando ali da queda da humanidade, a gente está falando de um aumento do nível de egoísmo desse membro, né? Então, sim, quanto Sim, mais você aceitar agir de acordo com o seu egoísmo, com o que você quer, com o que você deseja para si, é muito mais difícil você continuar se importando com esses ideais comunitários. Mas antes da gente cair completamente, né, nesse limbo do esquecimento, nesse afundamento dessa espiral descendente, eu tenho uma pergunta. Se nesse momento, sem se tornar um membro nem nada, talvez um carniçal, enfim, te fosse dada a escolha de escolher uma única disciplina. E daí, assim, o parâmetro de escolha você pode usar qualquer um, seja ele porque você acha divertida, seja porque você acha que te ajudaria na sua vida cotidiana.
Então, qual disciplina você, Alê, enquanto humano, gostaria de ter? Cara, eu gosto muito das disciplinas sociais, então é bem difícil. Deu para perceber que eu gosto de socializar, né? Bastante. Então, as disciplinas sociais seriam um prato cheio para mim. Então, é bem difícil elencar uma delas, mas eu escolheria auspícios e eu não estou fazendo média contigo, Tati. Olha! Não é média. O chat, por favor, acredite, não entrou aqui, não é média com a Tati. Gente, Provavelmente, eu vou provavelmente eu pedir escolheria desculpa auspícios. para vocês só um minutinho, porque algo está acontecendo. O meu OBS resolveu que ele quer criar vida e participar Nossa. ativamente da nossa transmissão. Então ele está gostando de aumentar e diminuir a câmera do Alê ao bel prazer dele. Então assim, vocês vão ficar tendo esse prazer de ver o Alê se movendo pela tela até eu resolver entrar em acordo com o meu OBS ou ele resolver aceitar que é a Malcaviana que manda nisso aqui. Mas, Referências da Torre. exato. Preciso ligar para os contatos. Tá faltando o Ventru colocar ordem naquele bando de neófito. Os carniçais não estão servindo para nada hoje em dia. Não se fazem carniçais como antigamente. Certo, então você estava falando de auspícios. O que você acha que o auspícios mudaria no seu dia a dia atualmente? Eu curto muito essa questão ligada ao sobrenatural, que linkada ao sobrenatural do auspícios, né? Sentir o visível, sentir o invisível, a premonição, de você ter esses insights antecipados de coisas que podem acontecer com você mesmo. Eu acho que isso seria muito útil, de você poder antecipar, assim, especialmente para quem tem ansiedade, de antecipar muitas coisas, né? Sim. De entender como as coisas vão, ou pelo menos ter insights. Talvez isso seria um ponto positivo ou não, porque vai que o insight ali, a premonição não fosse muito clara, e geralmente não é, Né? aí aumentaria, né? Aumentaria os níveis, talvez a fome e tudo, enfim, sendo mortal, aumentaria os níveis de ansiedade. Mas, sim, premonição, ver o invisível, né? Os sentidos aguçados, eu acredito que é um poder muito, muito interessante. Imagine você poder ouvir coisas que a gente fala, nossa, nesse momento eu gostaria de ser uma mosquinha ali, naquela Uhum. sala, naquele lugar. Sentidos aguçados, você não precisaria ser uma mosquinha, não precisaria de metamorfose. Né? E talvez ali, né, aquela de poder ler a mente das pessoinhas também. Em algum momento Sim, começar ali a conseguir peneirar aqueles pensamentos superficiais que as pessoas estão tendo. Eu acho que isso realmente poderia ajudar muito, tanto em relações interpessoais como em relações de negócios, né? Imagina você tá ali para fechar um acordo, você, então ele não tá gostando disso. Realmente, o auspício seria uma disciplina muito útil. Eu concordo com você. é isso. Mas, como a gente tá falando de mundo das trevas, as coisas nunca acontecem dessa forma. Então, voltando à nossa hipótese de você ser jogado no mundo das trevas e você receber os seus dons, qual dom você acredita que se você recebesse, você te levaria um pouco mais perto da sua besta, sabe? Te faria se degenerar um pouco mais, te faria, sabe, não resistir, deixar o poder subir a cabeça e talvez embarcar ali naquela descida. Duas disciplinas, outra vez social, duas disciplinas sociais, que seria dominação, né? Dominação por conta da ânsia e do controle, quando perdesse o controle em determinado momento, a situação, a vontade de querer dobrar, né? A vontade de outrem, de outras pessoas, de quem está ali próximo, e presença. Sim. Presença. Obviamente, parecer muito mais magnânimo, né? Muito mais, exponencialmente muito mais atraente, né? E assim trazer também para si ou dar atenção quando isso não acontece, quando isso não estivesse favorável. Então, provavelmente eu desceria nessa, eu degeneraria, desceria essa espiral se eu tivesse essas duas disciplinas, porque seria muito tentador de usar com alguma frequência. Ou seja, basicamente, se você fosse abraçado pelo clã com o qual você se identifica. Foi isso mesmo que eu entendi.
É Exatamente. um comentário interessante que a gente costuma fazer, eu e o meu mentor incorpóreo, que os Ventrus parece que eles foram criados, seja lá como eles foram criados, sem entrar nessa questão de toda a mitologia do mundo das trevas, para ser maus. Porque é aquela coisa, eles têm o poder de modificar os seus desejos, eles têm o poder de te fazer cumprir ordens, e além de tudo, eles têm o poder de resistir a qualquer tentativa, né, de retaliação quando eles fazem isso. Então, no fim das contas, só o que separa o Ventru de um tirano, então, seria a índole dele? Eu acredito que por um tempo sim, o resquício, né? O resquício que ele guarda dessa índole. Já ele tendo sido abraçado, sendo condenado, amaldiçoado, somente o resquício dessa índole, né? A besta ali enganando, né? Que ele ainda pode manter-se, eu diria, manter-se sóbrio, longe, distante das disciplinas, né? Do controle mental, do controle social. Sim, acho que só isso, nada mais. E isso seria tipo um fiozinho de cabelo, sabe? Uhum. Não teria muita sustentabilidade, porque a tentação de fazer o curso é muito maior. Eu acredito que a ideia de você ter o poder para fazer com que o mundo funcione do jeito que você deseja e não utilizar é uma tentação grande demais. Talvez tão grande quanto a fome, né? Com a qual você vai ter que lidar o tempo todo. Então, além de tudo, é mais uma frustração para você ter que carregar no seu dia a dia. Sim. Então, pensando por esse lado, você acha que é inevitável que um vampiro, com o tempo, acabe caindo num nível de humanidade mais baixo? Eu nem diria, né, os níveis mais baixos, 1, 2, mas ali o 4, 5, né, que é agir de uma forma mais egoísta e não se importar com os outros, com os humanos, com os seres vivos? Como diria o agente Smith, né, no Matrix, para Mr. Anderson ou Neo, é inevitável. É inevitável. Ele diz isso no ouvido, né, do Neo lá. E assim, eu acredito nessa inevitabilidade, Uhum. mas a gente não pode pôr prazos. Ou seja, tu não pode datar a coisa, vai ser amanhã. Pode demorar algumas décadas, pode ser em semanas, né? E assim, vai de ser para ser, de criatura para criatura, de, de vampiro para vampiro. É muito difícil a gente determinar que vai acontecer amanhã, depois, enfim. Pode ser a longo prazo, pode ser a curtíssimo prazo e médio prazo, mas que vai acontecer, vai acontecer. Eu acho que muito vai depender ali do quanto você vai conseguir se manter ligado, né, aos seus pilares, né, às suas convicções. É uma coisa legal que a V5 trouxe em que as convicções e o que você acredita importam muito mais. Mas a verdade é que a gente percebe que às vezes nem todo mundo consegue estar sempre ali agindo de acordo com o que acredita, porque, enfim, em alguns momentos é mais confortável, em alguns momentos é mais tipo, propício, talvez, né? E a gente sempre tem que lembrar que a besta tá ali o tempo todo esperando o momento para ela colocar as garrinhas para fora. Eu Mas, costumo, eu costumo dizer, Tati, que a besta seria uma frequência muito maior, na minha opinião, tá, pessoal, de nossa própria consciência, tá? Assim, trazendo isso para o aspecto mais verossímil da nossa realidade. Tá? Pegando o jogo e transformando em realidade ali. Todos nós temos uma consciência. certo. E muitas vezes nossa consciência diz coisas que a gente sabe que não deve fazer. Sim. Não é? Ela fica ali falando contigo, você é uma vozinha sua própria voz, falando com você mesmo, dizendo coisas que você não deve, que você querendo te mostrar coisas, querendo que você faça coisas, mas você sabe que se fizer vai dar ruim. Então, imagina isso ampliado, sei lá, 100 vezes, 1000 vezes. Essa é a besta. E ainda com o adendo, com a adição do gosto por sangue. Então, isso se torna aí, tipo, visceral, como você falava na chamada para esse talk show aqui. É visceral, sabe? É uma coisa, assim, surreal. É, Ampliada aí.
e sendo publicado. Eu acredito nisso também. Eu tava dando uma olhadinha no nosso chat aqui, parece que a gente tem partidários da ideia de abraçar a besta e mergulhar na espiral da perda de humanidade. E sim, eu acho que sim, é bem o que você estava dizendo mesmo, né? A gente está ali o tempo todo lutando mesmo enquanto humanos, com os nossos desejos, com as nossas vontades, com o que é certo e o que é errado, com o que não é moral ou com o que não é socialmente aceito, né? Então, tendo essas tentações a mais, eu acho que o poder e a fome e essa frustração de que você tem que deixar para trás muita coisa do que você se acostumou a ter, né? Pelo menos ali no início da sua vida, como recém-abraçado. Eu acho que acaba Posso dar um exemplo dentro disso? A gente se falando, eu tive insight do meu cotidiano, por exemplo. Às vezes eu trabalho em empresa privada e às vezes o chefe diz alguma coisa que você fica puto, né? Você fica com raiva, você fica... Né? Aí imagina eu sendo um cainita, eu mortal, eu já penso milhares de coisas. Penso. E aí imagina eu sendo um cainita, um vampiro, sedento ali, com fome. O cara dissesse um negócio desse. Aí eu tenho acesso a milhares de disciplinas ali, ou algumas disciplinas, ou mesmo eu estando faminto e tendo falhado ali no meu teste de consciência. O que é que eu não faria com esse sujeito? Gente, o prazer que deve ser você pegar uma pessoa que te irrita e sugar até a morte deve ser uma coisa indescritível. Você foi lá, eu ia dizer exatamente... Não que eu saberia dizer como é isso, afinal de contas nós somos humanos por aqui, né? A máscara existe para isso, enfim. Não era bem isso, mas enfim, a máscara, humanos... desculpa, gente, as vozes às vezes começam a deixar a gente confuso. Mas sim, seria fantástico a gente ter esse tipo de habilidade, né? Ou então você usar uma dominaçãozinha ali para fazer aquela pessoa, sei lá, talvez se boicotar um pouquinho, ou talvez controlar a empresa do seu chefe, mostrar para ele como se faz, talvez. Sim, se a besta deixasse eu não consumi-lo antes, né? Se eu não sugá-lo até a morte, como você sugeriu. Não, mas a gente deixa isso para os Bruhá, na verdade. Eu acho que a gente tá falando aqui de clãs que tem um pouco mais de autocontrole, né? A gente não tá falando... O chat não é nada contra vocês, tá? Bruhás do chat, por favor. Não é nada contra vocês. Vocês são nossos parceiros, será? Né? Não lembre de Cartago, por favor. Não vai entrar nesse talk show. Não, gente, a gente tá aqui só, né, discutindo hipóteses. A gente nunca faria isso. Afinal de contas, nós temos níveis de humanidade altos. A gente tá ali oscilando entre o 7 e o 8, talvez. Né? Então, continuando, agora para o nosso segundo bloco de perguntas, né? Já que esse primeiro bloco foi só ali para amaciar, para deixar nosso convidado à vontade, para ele começar a se sentir mais confortável em falar sobre si mesmo. A gente começa com as perguntinhas que a gente realmente quer cutucar no âmago das pessoas. E a nossa primeira pergunta desse segundo bloco é: se existe algum personagem original, ou até mesmo um NPC, que te marcou por algum motivo. Seja qual motivo for. Seja o seu primeiro personagem, seja o seu personagem com quem você teve emoções mais intensas. Mais uma vez, o critério de escolhas é todo seu. Perfeito. Nesse momento eu vou desagradar algumas pessoas, provavelmente. Porque eu poderia falar das irmãs Vormund, né, as Malks, famosíssimas. Eu podia falar de Haderstad, eu podia falar de Telbel, eu podia falar, sei lá, de N. Helena. Helena. Enfim, N NPCs que são queridaços aí de muita gente. Mas eu recebi o título, e eu adotei também esse título de paixão, eu diria, lá no servidor, de Pai Sombrio. Certo. Então, desde o princípio, desde que eu peguei no livro de Vampiro a Máscara pela primeira vez, ali meados de 99, 2000, e li o personagem que me chamou a atenção de imediato, o personagem canônico, né, que me chamou a atenção de imediato foi o próprio Pai Sombrio, Caim.
E a razão de Caim ter me chamado, ter atraído a minha atenção e eu ter feito, eu era adolescente na época, muito mais assíduo em seminários teológicos. Eu tinha ali 16, 17, 18 anos, fiz seminário, então estudava muitas coisas ligadas à religiões abrâmicas. E aí, quando eu vi o nome de Caim, essa foi uma das razões que eu sofri também inquisição dentro de casa. A minha família mandou jogar os livros fora, porque era, enfim, todo mundo conhece essa história. Né? Quem tem um lar, quem viveu sob um lar cristão, passou por isso, ou mesmo quem não, quando você se reunia com amigos, os pais ficavam meio assim, o que é que vocês estão jogando aí? O que é isso? Enfim. E Quando daí ouvindo falávamos... a gente falar de sangue, de besta, de Pois é. dominação. Pois é, imagine eu sendo de uma família cristã tradicional e aí falando dessas coisas lá no terraço de casa, lá na frente de casa, com os colegas, e imagina os olhares que eu recebia e como foi difícil, desafiador ali manter-se jogando por tanto tempo. Então, quando eu peguei Caim e estudei um pouco sobre a lore de Caim no jogo, eu disse, isso é fantástico. Esse personagem casa muito bem com o que está ali nos textos tidos como sagrados para os cristãos e tido como um outro livro de RPG para quem não é cristão, para quem não acredita na Bíblia, de boas, está tudo bem. E quando eu vi isso, eu disse, os personagens se encaixam, eles conversam entre si, obviamente, podem não ser a mesma pessoa, né? Podem não ser a mesma pessoa, mas eles conversam entre si, existem coisas muito semelhantes. E eu comecei a buscar fontes externas, além não só os livros tidos como sacros, mas fontes externas de livros apócrifos e outros autores que falavam sobre o personagem, a personagem Caim, o personagem. E lendo esses outros livros, isso adicionou muito mais conhecimento sobre o próprio Caim, que eu adicionava enquanto era jogador e que eu, enquanto narrador, adicionava nas minhas histórias, né? É uma das coisas que eu aprendi com o tempo foi que, apesar de gostar muito da lore de Caim, era realmente se Caim, eu abria sempre esse espaço, se Caim realmente existiu, né? Isso sempre era um mistério dentro das minhas narrativas, por mais que eu fosse pró levantasse a bandeirinha de que ele existe, né? Que ele foi um personagem real, mas dentro do jogo, na lore, eu sempre abri essa possibilidade de ele ter sido, de ele nunca ter existido, isso ser também uma história contada, inventada por alguém, né, e os vampiros terem outra origem, desconhecida, né? Mas esse é o personagem, para mim, na minha opinião, que sustentou durante muito tempo, até o V5. O V5 ele abre muito mais o leque, né, de possibilidades, mas ali até a primeira, segunda edição. Na terceira, eu acho que já abre um pouquinho mais o canon de possibilidades. Mas Caim ele sustentou, na minha opinião, por muito tempo, a lore de vampiro e todas as origens de todos os outros clãs, etc. Enfim, então, para mim, era o personagem central, era e é o personagem central. E foi por conta dele que eu me amarrei e disse, é o jogo que eu quero continuar jogando por muito tempo, porque eu gosto muito de toda a história, né, que envolve o mito Caim. Entendi. Então, você diria talvez que a identificação dessa sua realidade, dessa sua educação cristã com esse mito cristão de Caim ser a base para Vampiro foi uma das coisas que te atraiu no jogo e que te fez querer ficar? Total. De fato, sim, porque eu comecei a pensar, né, no início, a conjecturar e fazer e pensar desde muito cedo que o vampiro nada mais era que uma metáfora para a natureza humana. Isso é como eu enxergava, né? E ao longo do tempo isso foi evoluindo um pouco mais para outras visões, mas era uma metáfora para a natureza humana em seu estado mais vil. Uhum. Eu comecei a enxergar dessa forma. E Caim representava isso, a natureza humana em seu estado mais vil, porque ele é um bebedor de sangue. Por mais que a gente romantize muitas coisas em Vampiro à Máscara, e eu também gosto do romance, de romantizar muitas coisas, mas sendo um pouco mais sóbrio, eu comecei a pensar em Vampiro à Máscara, especialmente ligando Caim, né, esse personagem que era um assassino, e tido como o primeiro assassino da história, né? Ele sim sendo uma metáfora para o lado mais vil
do ser humano. Entende? Então, você acertou, Tati, quando você falou que tinha essa ligação, essa base cristã, norteou muito a maneira e a percepção como eu via o jogo. Claro que, à medida que o tempo foi passando e eu fui tendo contato com outros narradores, especialmente agora no servidor do Meio Mundo RPG, com tanta gente com pensamentos diversos, né? Isso tem ampliado cada vez mais a minha visão sobre toda a lore, sobre o jogo e ou várias outras possibilidades. Eu lembro também outros suplementos da quinta edição também, primo da quinta edição, que é o Hacking, que traz um canon mais aberto, com várias possibilidades, vários mitos recorrentes em várias nações, em vários tribos, em vários lugares, que também arremetem a um primeiro, né, um primeiro vampiro, que não seria o Caim, entendeu? Que seriam outros seres. Não precisa falar não. Então, enfim, N coisas. E é bacana você falar isso porque, bom, eu já falei aqui, eu sou segunda edição Lover, e muito do que eu enxergo em Vampiro à Máscara vem da segunda edição, vem do que me fez me apaixonar por Vampiro tá ali. E na segunda edição, ali naquela introdução, falando sobre a metáfora, né, do vampiro, sobre a metáfora do que o vampiro significa, eles falam claramente que a ideia é criar essa ligação mesmo, sabe? O vampiro ele é a personificação dos nossos demônios interiores. Né? Tanto que a segunda edição trata muito mais o vampiro como o herói trágico, sabe? Alguém que é terrível não por quem ele é, mas pelo que ele é. E é uma pegada que eu acho super legal, porque aproxima mais, né? O vampiro do que a gente é, do que a gente vive, do que a gente tá ali constantemente tendo que lidar, né, no nosso dia a dia. E isso é legal que isso cria um vínculo para nossa próxima pergunta. Porque a minha pergunta é: qual personagem ou qual situação, se é que aconteceu, vivida em jogo, já mudou a sua forma de ver ou de agir no mundo real? Certo. Olha só, personagens, dificilmente eu trouxe experiências. Eu estou pegando muita experiência de quando eu era jogador. Uhum. Porque como narrador, estou tentando ter insights aqui, como narrador é mais difícil você apegar-se, porque existem vários, né, personagens. Então você vai gostando de um tiquinho de um, tiquinho de outro, como a gente diz aqui no Nordeste. Um tiquinho daqui, um tiquinho da acolá. Enfim, é difícil a gente gostar de um único personagem. Embora eu não tenha apegos a nenhum também, porque eu sei que tem narradores que são tão apegados aos personagens que esses personagens eles são reeditados em cada arco e nunca sofrem nada, né? Eu sei que existe esse tipo de narrador, por favor, não façam isso. Tem personagens e alguns habitantes que estão aqui no chat, não sei se estão os que já jogaram comigo, sabem. Eles já destruíram personagens enquanto eu narrava, que eu tinha um carinho tão grande, mas eles mereciam destruir o personagem, porque eles chegaram naquela conclusão. Eles precisavam acabar com ele, e eu tive que me desprender. O cara foi, enfim, passou dessa para pior, sei lá. Então, assim, eu não tenho tanto apego aos meus personagens, enquanto narrador, né, os personagens que eu desenvolvo, os personagens que simplesmente eu também trago, de canônico ou não do cenário, e adapto. Mas, enquanto jogador, teve um personagem que me marcou, e ele é um personagem de um jogo eletrônico. Vocês devem conhecer, o pessoal do chat, não sei se Tati conhece, mas já deve ter ouvido falar, que é o Vampire the Masquerade Redemption. Sim. É um jogo antigo, hoje peba, como a gente diz aqui no Nordeste, é fraco, é um joguinho fraquinho, mas na época que eu joguei, cara, era maravilha o jogo. Né? E um personagem que me chamou a atenção, ele deve ser canônico também, que ele seja, que é o Christoph Romuald, que é o protagonista do jogo. Sim. E algumas outras personagens, e a Nesca, que é o par romântico do Christoph Romuald. Então tem esse lado um pouco romântico, como eu falei, né, de romantizar vampiro. A gente chega lá, a gente vai chegar lá. Então eram personagens que me cativaram e que eu trouxe para uma crônica que eu narrei, né, que eu narrei na Idade das Trevas. Eu trouxe esses personagens que eram do jogo para uma crônica, inclusive em Praga, fazendo, obviamente, algumas mudanças para que não ficasse o Ctrl+C, Ctrl+V do jogo ali. Uhum. Então, narrei uma crônica em Praga e trouxe esses personagens. Esses personagens me cativaram por toda a lore deles, toda a história, o background ali, a bio deles. Essa bio na época
voltada muito para a questão do apego, né? A Nesca sendo uma freira dedicada ali aos trabalhos dentro da igreja, Christoph sendo um cruzado, retornado, né, dos campos de batalha, e depois eles tendo que ser separados ali por conta da inserção dos cainitas na história. Então, assim, foi um personagem que eu levei por muito tempo e sempre curti, até hoje. Mas algo desse personagem mudou a sua percepção do nosso mundo real? Olha, a, eu confesso que o Christoph, ele andou comigo. Deixa eu só ajeitar a cabeça. Acho que ela estava caindo. O Christoph, ele ficou comigo muito mais por esse apego da questão do romance. Uhum. Tirando isso, não teve outras características na história do Christoph ou na história da Nesca que eu diria assim, isso aqui eu vou levar para a vida, sabe? Eu somente a perseverança do personagem, né? De... Outra vez eu estou sendo piegas aqui, mas Mas é para isso que a gente é, tá aqui hoje. então a perseverança dele o negócio começa lá das trevas e ele vai até os tempos atuais, acho que a década de 90 ali, 1990 ou 99, e o cara ainda está atrás da Nesca, sabe? Uhum. Décadas, milênios, e ele ainda atrás da amada dele lá. Então isso aí, para mim, foi assim, massa demais, né? É aquele lado romântico incorrigível, né? Isso. Que eu acho que acaba. Eu não sei, para mim é muito natural trazer esse lado do romance pro vampiro, desde a primeira vez, da primeira campanha que eu joguei, isso já existe. É, mas eu entendo que tem muita gente que não acha legal, que corta, que tira. Mas eu acho super legal. Eu acho muito legal que a gente compartilhe esse mesmo gosto, né? Porque isso já rendeu conversas e conversas. E eu acho isso super bacana. E talvez a gente volte nisso mais pro finalzinho, Tem história, né? viu? Tem história, Mas viu? antes, né, que eu comece a mergulhar demais nesse aspecto, porque também é um aspecto que eu gosto muito e que eu tenho argumentos infindáveis para defender, né? Justamente porque tem muita gente que não curte. Eu preciso passar para nossa última pergunta do segundo bloco, para a gente encerrar essa parte aí da influência do RPG na nossa vida pessoal. E a pergunta é: qual o maior aprendizado ou reflexo que o RPG trouxe para sua vida? E aí, nesse sentido, eu não tô nem falando de um jogo, de uma situação, e nem necessariamente de Mundo das Trevas, né? Tipo, do RPG como um todo, se existe algum aprendizado que esse estilo de jogo, que essa convivência, que toda essa, né, esse seu trabalho que você faz com o meio mundo também, se isso, o que isso trouxe para sua vida prática? Fácil. Então, eu era, bem passado. Eu era um rapaz muito tímido, bem difícil de socializar, poucos amigos, assim, na adolescência. Passava por alguns momentos difíceis e o RPG, como eu falei, tanto recente na pandemia, mas naquela época serviu muito como escape, como catarse também. Ah, e me ajudou demais a fazer amigos, a socializar com mais pessoas. E eu contei essa história outra vez, eu acho que lá no grupo, no nosso WhatsApp, no Meio Mundo RPG, eu conseguia juntar as pessoas que ninguém queria estar por perto. Isso, o RPG me ajudou a fazer isso. Tinha muita gente na escola, muita gente ali na vizinhança que não tinha amigos ou que as pessoas não queriam estar junto. Eu juntava essas pessoas e eu era o amigo delas. Uhum. E eu era o narrador delas, eu era o cara que jogava junto com elas. E a gente fazia coisas juntos, coisas ridículas, coisas engraçadas e coisas legais também. Não eram só coisas ridículas. Então, assim, o RPG foi essa mola propulsora para esse tipo de socialização. E confesso que até agora ele está se estendendo, porque imagina, eu nunca conheceria a Tati, conheceria a Jaque, conheceria a Diogo, conheceria tanta gente maravilhosa, pessoal do chat aí. Enfim, se não fosse o RPG, né, a gente não teria tido essa expansão de amigos, de pessoas que podem agregar na nossa vida, trazer conhecimento, se divertir junto, enfim.
compartilhar. Então, o RPG me fez sair daquele garoto que era tímido, que era mais recluso, para uma pessoa muito mais fácil de socializar, de reunir pessoas. Hoje, no meu trabalho, eu sou a pessoa que está à frente, gerindo um time de pessoas, e gerindo outras pessoas, fazendo com que elas, enfim, façam as suas atividades, dando conselhos, orientando. E tudo isso adveio do RPG. Uhum. Eu consigo ver muito nisso que você falou, a criação do meio mundo mesmo, né? Eu consigo muito ver o Alê lá do comecinho, dos primórdios dos seus jogos de RPG, reunindo os amigos ali da escola e do bairro, projetando, né, no futuro essa grande comunidade que só está crescendo, que, né, enfim, eu vou te dar espaço para você falar do Meio Mundo no final, mas que é um projeto que eu tenho um carinho imenso, que eu acho fantástico, eu participo muito menos do que eu gostaria, mas que é perceptível ali, né, nas poucas passadas que eu dou, seja no grupo do WhatsApp ou seja no chat, no cast, o quanto esse senso de comunidade está sendo criado, né, e essa galera meio que tá ali se reunindo em torno de uma ideia comum, em torno de um propósito, de aumentar a comunidade do RPG e de, né, tá compartilhando todas essas experiências. E é muito legal ver que isso é uma coisa que começou com você, né? No embrião ali do pequeno Alê jogador de RPG. É verdade. A ideia do meu mundo foi justamente essa, e tudo aconteceu bem antes da pandemia, né? Era um servidor para reunir as pessoas, para reunir os colegas aqui da cidade que tinham família, filhos, a gente já não tinha mais como encontrar fora de casa. Uhum. A gente queria estar com a família depois de passar o dia longo fora de casa, a gente queria estar com a família à noite, então a gente queria encontrar depois que os filhos dormissem, depois que a esposa estivesse descansando, a gente queria ter um momento ali de reunir os amigos e jogar um pouco de RPG. Uhum. E aí, o embrião foi aí, quando eu reuni esse pessoal somente aqui na cidade para jogar RPG, eu precisava de uma plataforma, encontrei o Discord e a gente começou isso. E, enfim, a coisa cresceu e hoje eu digo, eu não continuaria crescendo se não fosse a ajuda de todos vocês, tanto a Tati como a ADM, a Jaque, o Diogo, já falei, o GG, e assim, o pessoal do chat, que também é habitante do meio mundo, o pessoal que está nas redes, todo mundo está ajudando demais e eu sou feliz demais, só tenho que agradecer. Eu não estou fazendo nada sozinho mais, ainda bem, graças a Caim. E as coisas começaram a tomar proporções realmente grandes, né? A gente vê ali no chat que tem números internacionais no grupo do WhatsApp. Eu imagino que ver esse projeto ali que surgiu como uma forma de reunir os amigos depois de um dia de trabalho, se tornar um negócio que está alcançando pessoas que às vezes estão do outro lado do mundo, deve ser uma sensação muito recompensadora, né? Demais. Tati, você falou, não participa, mas o que você já participa já é bacana demais, sabe? Só o fato de você estar ali, olhar, comentar alguma coisa, já é importante demais para a gente. E você não imagina quantas coisas já aconteceram nos bastidores do meio mundo. Você não imagina. Talvez você tenha uma vaga ideia. Já aconteceram tanto, porque você já foi moderadora também. A Sim. gente não vai entrar nesse assunto, mas você já foi moderadora. Você sabe que nos bastidores de comunidades acontecem N coisas, N coisas. Você não sabe com quantas coisas a gente já teve que lidar, mas a gente está construindo um espaço muito saudável. E eu agradeço demais que esse espaço ele é saudável graças a vocês também. Vocês conseguem colaborar para que ele seja saudável, mas já aconteceu tanta coisa que a gente teve que lidar, e a gente já ajudou algumas pessoas. Eu sou feliz porque a gente já conseguiu ajudar muitas pessoas ali dentro também. Eu posso imaginar, foi o que você falou, né? Eu tive essa breve passagem como moderadora de um grupo grande que a gente vê as buchas diárias que a gente acaba enfrentando e muitas vezes acaba que as coisas vão indo para um lado ruim muito por causa de poucas pessoas, né? Mas que, de forma geral, a gente tem muita gente que está ali disposta a construir algo em conjunto. E eu acho que o meio mundo é muito um símbolo disso também, sabe? De um monte de gente que resolveu se reunir para construir algo em comum. E isso é muito bacana. Certo, as nossas perguntas se acabaram. Eu vou dizer para o nosso chat que se eles quiserem fazer alguma pergunta para a gente cutucar esse ventru, a hora é agora. Porque
Eu agora tenho uma surpresa da Malcaviana para você, Ale. Quando eu te passei o script dessa nossa conversa, com, né, o guiazinho ali das perguntas base, eu sei que eu já acabei enfiando um monte de pergunta que não estava planejada no meio, eu te passei uma pergunta capciosa final para você discorrer sobre ela. Só que, como eu te disse, né, na ansiedade, na expectativa da estreia, a cabecinha da Malcaviana começou a funcionar. E apesar de você ter se preparado para responder essa pergunta, eu sinto que eu tenho quase o dever de explorar o inesperado. Então eu vou te fazer uma proposta e vou te dar 3 opções. Lá vem a Malk no Elísio, hein? Lá vem a Malk no Elísio preparando seu trunfo. Claro, lógico, né? Eu acho que eu não podia deixar passar sem né, dar aquela jogadinha de dementação no ambiente que eu acho que o Tá nosso... falando ali, pegadinha malcaviana, o chat. Lógico. Né? Eu acho que a nossa conversa estava muito sóbria até então. Né? A gente não... Né? Eu não joguei, né, o caos, né? Papo de vento. Exato. E aí as suas opções são as seguintes. A primeira opção, você pode responder a pergunta do script, que é uma pergunta boa, é uma pergunta justa, vai. Mas eu tenho outras ideias. Você pode escolher responder uma pergunta capciosa que está aqui, ó, dentro da mente da Malcaviana, e as vozes estão gritando para eu te fazer ela. Ou, em terceiro lugar, a sua terceira opção, eu sorteio uma palavra aleatória que tenha a ver com o tema de Vampiro à Máscara, uma palavra ou um termo, e você discorre sobre. Então, Sr. Ventru, você vai preferir se manter no controle e escolher a pergunta do script? Você vai realizar os desejos da sua malcaviana favorita? Ou você vai deixar que o acaso decida como a gente vai finalizar a nossa conversa essa noite? Você entrou na minha mente, porque eu não tenho auspícios. Então, eu vou topar aí a pergunta da Malk, da minha Malk favorita. Que delícia! Obviamente. Eu esperava por isso. Então, a minha pergunta é a seguinte, eu vou até ter que ler porque ela é um pouco elaborada, né? Ela saiu aqui, né, depois de uma reunião de vozes, que é a seguinte: a ideia do vampiro sempre foi cercada por uma aura de sensualidade e luxúria em diversas fontes, inclusive nas origens de Vampiro à Máscara. Para você, qual clã representa melhor esse aspecto dessa sensualidade, dessa luxúria, dessa entrega aos prazeres dentro do mundo das trevas? E qual clã você, pessoalmente, diria que você tem algum tipo de fetiche por ele? E por que das 2 respostas? Eu vou ficar com os dois. Vai ser a mesma resposta para os 2 clãs. Então, eu estou saindo do papel de Ventru e jogando agora o papel do Toreador. Para mim, talvez seja muito óbvia essa resposta, não sei, para o pessoal do chat, mas olha o chat dizendo ali, vai responder todas. Querem que você faça todas para chegar em engasguei. Olha, o chat quer que a gente esprema o Ventru, é isso? Rapaz, o chat quer... Eu li agora que chegou, engasguei. Olhando. Bom, vocês sabem, né? A voz do povo, né? Tal. Eu não tô no controle, são as vozes. Não esse é aquele momento que o xerife apanha o neófito, né? E pergunta no Elísio se vocês querem a cabeça do neófito ou se vocês querem que ele que solte todo mundo a cabeça, né? A cabeça. Mas enfim, continue falando bem do historiador, porque afinal de contas... O apelo sedutor, acredito que está muito enraizado no estereótipo do clã Toreador, embora eu acredito que boa parte dos clãs, à exceção, acho que o Nosferatu não entraria nisso, não sei. Dificilmente da minha cabeça passa a sedução, né? Mas os outros clãs, fugindo do estereótipo, poderiam também ter esse apelo, mas o mais forte, o clã que é mais... que está mais enraizado nesse aspecto do sedutor, na minha opinião, é o clã Toreador. E certamente seria o clã... A segunda pergunta seria o clã que eu escolheria para... Para você ter um fetiche. Isso seria
eu me identificarei com esse clã para os atos que você imaginou. Eu não imaginei nada. As vozes talvez tenham imaginado, mas eu não imaginei nada. É interessante você ter falado dessa questão de não ter esse fetiche ligado aos Nosferatu, né? Ou essa questão da sensualidade, da sedução, porque eu descobri recentemente, discutindo Lore Sheets com o Hagabashi e com o Rafa, que existe uma personagem Nosferatu canônica em Chicago by Night, que é uma personagem que é tida como extremamente sedutora, que é a Painted Lady, né? Eu não me lembro o nome dela, Edith alguma coisa, Bobian. Sim. Edith Bobian, a Painted Lady, tem inclusive a Lore Sheet dela lá. A Lore Sheet em si não é a melhor Lore Sheet que eu já vi, mas a personagem é extremamente interessante. Ela tem um bar BDSM de tatuagens, que é uma ideia fantástica. Então, sim, nós temos uma personagem canônica Nosferatu ligada à sensualidade. Legal, legal. Eu achei super legal. Eu não assisti essa Lore Sheet, mas eu vi a imagenzinha que vocês subiram. Eu vi, comentando RPG. Tô devendo assistir, vou assistir. Mas legal, bacana de saber que... Bacana. É como eu falei, assim, fugindo do estereótipo, sim, eu não consegui... Claro. Mas, enfim, sim, cabível. Eu acredito até que ficaria interessante essa personagem. Eu pensei que enquanto você falava, já veio a mente aqui do narrador pensando como seria a inserção dessa personagem na história, que é aquela sedução meio temerária, sabe? Aquela coisa assim, sei lá. E levemente perturbadora, né? Isso. Porque... O que é que tem atrás ali daquela, sei lá, daquele véu, daquela... Exato. Pessoa. E eu acho que é legal que a V5 trouxe nesse sentido para os Nosferatus, que eles não precisam necessariamente serem horríveis, né? Eles só causam um extremo incômodo. Então eu consigo imaginar, inclusive, aquela sensação de atração e de pavor que você tem por aquela personagem criando ali, talvez uma relação não tão saudável, mas... Você não sabe o fato de definir se é atração ou se é medo. Exato. Você fica na dúvida ali, sabe? Aquela pitadinha assim de, pô, e aí? O que é isso que eu tô sentindo, né? Bacana. E eles bebem, essa fonte aí é Hacking, viu? Eles bebem do Nosferatu do Hacking. Outra vez. Isso é excelente. É uma coisa que eu acho super bacana e que você tem muito mais conhecimento de Hacking que eu, mas eu acho que o Hacking também tem umas ideias bem legais, né? Que ele traz ali, e muitas das mecânicas da V5 também foram, né, adaptadas dali. Eu acho que uma hora dessa a gente tinha que bater um papo sobre Hacking aqui. Acho que é pertinente. E Tati, olha só, o pessoal lá do chat, da Smaller God, diz o seguinte, sempre tem a referência de Eros e Psique, que permite uma sedução mais voltada para o mistério. É exatamente isso. Muito boa. Sim, excelente colocação. E aproveitando para dar um oi, olá, Smaller God. E eu acho que é isso. Eu acho que não aproveitar, pelo menos na minha opinião, esse clima de sedução, esse clima de sensualidade e luxúria que o vampiro traz, mesmo que de alguma forma um pouco distorcida, mesmo que de uma forma talvez um pouco mais doentia, quando a gente começa a falar ali do laço de sangue, eu acho que é talvez perder um aspecto de até mesmo de manipulação, às vezes, que a gente pode ter ali dentro do nosso jogo. Então, com o perdão do trocadilho, é uma parte que me seduz bastante no Vampiro à Máscara. Então, nós terminamos as nossas perguntas, mas o chat estava ali clamando para que a gente espremesse, né, o Ventru. Então, nosso Ventru está disposto a fazer a vontade do povo? Vamos fazer a vontade do povo, né? Os imperadores, eu não sou um, tá? Eles levantavam o ok ou o negativo, né? Então vamos lá, vamos o dedinho para cima aí, vamos fazer a vontade do chat. Ótimo! Então, a pergunta que a gente tinha no nosso script originalmente, na verdade, é uma provocação, que é a seguinte: herói trágico ou monstro insaciável? Ou será que é possível encontrar aí um meio termo? Olha, eu curto, eu acho que já dei spoiler da minha resposta quando eu falava de romantizar, do romance. Então, eu gosto da pegada e da ideia do herói trágico romanceado. Bicho, se tiver uma história, eu como jogador, se tiver uma história sendo contada dessa forma, pô, me ganhou. E eu como narrador, eu gosto de impregnar isso nas histórias que eu conto,
Na maioria das histórias, obviamente, que eu vejo muito, eu gosto também de mesclar outras coisas, mas eu gosto muito da pegada do herói trágico e da questão do romance. Muito ligado ali com a perda, né? Com a perda, com essa parte mais dramática da coisa, das distâncias, né? Que o Cainita tem de chegar nesse ideal, entendeu? Uhum. De uma busca inalcançável, quase que inalcançável de estar lá, esse sofrimento, sabe? Uhum. Então, para mim, cativa muito mais do que a ideia, né, do que a ideia sabática, né, que o pessoal, tem uma galera que venera, né? E de boa, Sim. tudo bem, a do monstro insaciável que sai fazendo atrocidades e correndo alucinado aí pelas ruas, e a SI tá de olho. Não Então, só a SI, né? Lembrando que a gente tem aí a própria Camarilla que não perdoa muito bem esse tipo de comportamento, né? E não é à toa que eu vou ser polêmica aqui, daí vocês podem me xingar depois, não ligo. Mas se a Camarilla não existisse, não existiria Sabá, não existiria Independente, não vai existiria arrumar um monte de inimigo agora. Anarquista, né? Porque tá todo mundo ali com o objetivo comum de derrubar a nossa querida instituição, nossa Torre de Marfim. Então, assim, agradeçam a existência da Camarilla para que vocês possam ser revoltados, né? E Verdade. querer ter o objetivo de derrubar a torre. Todos contra dois. É... Agora, antes que na minha primeira stream eu consiga conquistar o ódio da, da, da nossa comunidade, vamos passar então para nossa última, né? Nossa última provocação, que vai ser um termo escolhido aqui dentro do contexto de Vampiro à Máscara. E o termo que eu tenho aqui sorteado é defeito de clã. E eu acho muito propício que tenha saído defeito de clã para um Ventru. Olha só, então a gente sabe que o defeito do clã Ventrou é a arrogância, né? Embora se eu estiver enganado, me avisa. E assim, a questão da exclusão de presa, né? De você, a compulsão, então a compulsão, a arrogância Exato. e o defeito, a fraqueza, a exclusão de presa. Ah, é dito nos livros de clã e tudo, mas essa, para mim, é uma história da carochinha, né? Que eles escolhem, né? Eles escolhem, não é um defeito, é a escolha. O Ventríloco faz a escolha, ele que elege, né? A sua, a sua fonte, né? Ele dá esse benefício à fonte enfim, Nossa, quem ele vai que se aproveitar. honra ser sugado até a morte. Né? Então, nada a ver. É, nada a ver. Então é isso. A questão da exclusão de empresa, eu acho que para o Ventro, ele é uma. Desculpa a expressão, o meu francês ele é um pouco apurado, é uma merda, sabe? Então, assim, eu acredito que uma das coisas mais ruins, não no sentido, não no ruim de que é fraco, não, é ruim mesmo pro Ventro, né? Ele está restrito, a alimentação dele restrita somente àquele tipo de fonte. E, obviamente, faz todo sentido que isso seja uma fraqueza, senão não era uma fraqueza. Exato. Né? Se fosse para ser bom, não seria chamado de fraqueza, seria chamado de outra coisa. Mas eu acredito que o apelo dessa fraqueza, da exclusão, ele é tão equiparável quanto a fraqueza, e eu talvez eu esteja puxando muita sardinha para os ventos agora, dos La Sombra, né, que eu acredito que seja uma das fraquezas mais É brutais, né, extremamente no meu punitiva. top, no meu top 3, sei lá, top 5 seria a mais brutal seria dos La Sombra, que é a questão dos aparelhos eletrônicos, né, do semblante perdido, especialmente agora, no momento que vivemos, na quinta edição, Sim, num mundo altamente tecnológico. Velho, isso sim. é, Eu isso é acho surreal. o defeito dos La Sombra extremamente punitivo. Eu não sei nem se... Tipo, é num ponto que eu não sei se eu jogaria de La Sombra no mundo atual por conta disso, sabe? Porque eu acho que deve ser muito difícil. E é legal você ter falado essa questão, né, da exclusão de presa, se o Ventru ele é uma vítima ou se ele é um ditador que tá ali dando a honra das presas deles cederem o seu sangue para elas. Que é interessante porque a gente tá falando de um clã que historicamente tem tudo, né?
Eles são os soberanos da Camarilla desde o início, eles são os detentores do poder, eles têm ali, como a gente já falou antes, um conjunto de poderes muito, muito específico e que serve a um propósito de uma forma, né, muito, É bem muito direcionado. cruel, Bem talvez. direcionado. Muito. E você tá tirando desses vampiros que sempre tiveram tudo, o que a gente tem de mais importante quando a gente é abraçado, que é o sangue. Né? Então é como você tá faminto em um deserto, às vezes, se você for pensar a situação em que o personagem tá. E isso me leva a refletir, eu não sei se eu tirei isso de algum lugar, se alguma voz soprou na minha cabeça, se a rede tá ecoando, mas será que não é por isso, então, que justamente por não poder ter tudo, ou principalmente por não poder ter o essencial, que os Ventru acabam se envolvendo de forma tão intensa com esse jogo do poder? É, excelente esse insight, viu, Tati? Ah, só um instantinho, eu vou pedir para meus amigos. Não sei como é escuro aí. Deixa eu Não, ver. tá ótimo. Tá ótimo? Ah, Uhum. beleza. Ok. Se vocês estiverem me vendo, que desligaram as luzes aqui, mas enfim. Não, tá excelente. Ok. Sim, esse seu insight é muito bacana, essa questão de eles não poderem ter tudo e de essa fraqueza arremeter a essa questão de real prendê-los àquilo, né? De fazer com que eles fiquem enclausurados nisso, nessa essência de ter aquilo, enfim, e não ter mais outras coisas e ter que ficar ligado somente àquela fonte, àquela determinada vítima ou presa. O fã TK aqui no chat, eu não sei quem é, obviamente, com esse nick, com esse apelido, ele fala sobre o defeito também dos Ventro, né, que ele fala que é bem interessante e que abre muito espaço narrativo. Cara, eu acho fantástico. É o Dan, o fã TK? Então, esse ser místico, né, esse mentor incorpóreo a qual eu me refiro, sim, é o meu narrador, inclusive. E eu devo dizer que ele tem um gosto bastante sádico para defeitos de Ventru. Tem sim, Tá? né? Eu acho que se a gente for listar aqui os defeitos Ventru mais cruéis, a gente vai conseguir fazer ali um top 3 caprichado. Né? Dói ser Ventru quando você tem um narrador tão gentil com o clã. Ele tá dizendo, eu sádico? Eu não. Não, imagina. A gente só não pode Ele, confiar quando ele sorri. ele vai bem admitir, hein? Né? Mas é isso, eu acho que o defeito de clã dos Ventru, ele é um defeito muito bem colocado. Eu Sim, acho que faz ele, sentido. ele é muito... Né, para mim é um dos clãs que é mais coerente em tudo, sabe? Essa luta pelo poder, esse defeito de clã, essa arrogância, né, como compulsão, essa sede por ser o dono do mundo, por estar ali no topo da Camarilla, eu acho que é fantástico. E apesar das pessoas normalmente terem uma visão muito negativa sobre o clã, eu tenho uma visão, talvez até um pouco romantizada sobre o clã e sobre a Camarilla, mas eu realmente acredito que a gente precisa de ordem no mundo. Sabe, eu não acho que a autogestão seja algo que funcione muito bem. Eu já tive experiências de autogestão em grupos que a coisa acaba debandando para um ponto em que, sabe, não existe um limite. E o que eu gosto na Camarilla é justamente isso. A Camarilla, ela traz os limites para o que o vampiro deve ser. E é uma coisa que fala no livro da Camarilla, que é muito bacana, agora na 5ª edição, que os humanos trazem o propósito da Camarilla. E a gente sabe que em qualquer instituição, em qualquer lugar, em qualquer associaçãozinha de bairro, a gente vai ter corrupção. Então, é claro, eu não estou dizendo que a Camarilla é perfeita, mas eu estou dizendo que ela é necessária. Você concordaria com isso, Ale? Bom, sou pró-Camarilla, infelizmente. Eu vou ter que concordar. Embora jogue. Gente, olha, os anarcos, por favor, preciso fazer a média. Brincadeira. Eu joguei de anarca, Jogamos! a última shot que a gente jogou com o Lobo, nosso queridaço, já falei, querida da anarquia. Suplemento gratuito lá no Vault para vocês, baixem. Ah,
a gente jogou de Anark, então, enfim, a gente já foi Anark, não numa oportunidade, mas em outras oportunidades também já fomos Anarks, mas eu sou pró-Camarilla porque eu concordo com a Tati a questão da ordem, eu compacto demais que as coisas elas precisam funcionar de maneira mais redondinha, com ordem, as coisas meio autogerenciáveis, ou como a Tati falou sobre autogestão, muitas vezes elas debandam, pelo menos as experiências também que eu tive no nosso mundo real, muitas vezes debandou, a coisa ficou assim, de cabeça, de ponta cabeça. Meio caótico, né? É, caótico. E olha que eu sou totalmente partidária do caos, afinal de contas eu sou uma malcaviana e sem caos a gente não se diverte. E por falar em diversão, eu quero muito agradecer ao nosso chat, que manteve ali as coisas fervendo durante a transmissão. Eu fiquei muito feliz porque eu imaginei que... Eu fiquei assim, ai meu Deus, será que vai ter gente no chat? Será que as pessoas vão acompanhar? E eu fiquei super feliz com o engajamento que isso teve, tanto nas redes sociais, quanto aqui durante a transmissão no chat. Então, assim, muito obrigada. Vocês criaram uma experiência fantástica pra gente. Eu imagino que o Ale concorde comigo com isso também. Demais, total. Né? Essa interação foi fantástica. Eu quero agradecer muito, muito, muito ao Ale, né? Essa pessoa maravilhosa, com esse sotaque lindo de João Pessoa. Que aceitou não só dar suporte para toda essa ideia maluca que saiu da minha mente, mas que ficou ali diariamente me dando força, me incentivando, compartilhando comigo, né, os pequenos avanços do projeto. E tá aqui com a gente hoje, aceitando ser a minha cobaia, se submeter aos auspícios de uma malcaviana, e que trouxe pra gente essa conversa maravilhosa. Lê, muito obrigada. E agradecer também a minha voz da consciência, que agora vocês sabem que é o Fantecá no chat, e que tá aqui dando todo o suporte técnico e tá aí orientando o chat, tá ali me chamando a atenção, né, já que eu não consigo prestar tanta atenção o tempo todo, então, para esses comentários que vocês foram fazendo. Muito obrigada a todos vocês. E a Lê, seus comentários finais, por favor. Pô, a honra, já falei, eu não canso de falar, a honra é minha de ter sido convidado para a estreia. Eu já estava no hype, um hype gigante. Sou muito feliz de ter você, Tati, como amiga, de a gente estar construindo coisas juntos. Sou muito grato e feliz demais pela resposta da comunidade. A gente tem aqui agora ao vivo com a gente. Tínhamos 10, temos 9 agora, 9 pessoas assistindo. Isso é muito bacana. A gente agradece demais. Eu sei que o alcance vai ser muito maior, vai ficar disponível aqui na Trova. Eu não sei por quantos dias, Tati. Não, Isso vai pro YouTube, assim que eu fizer a Nossa, edição, vai ser uma ediçãozinha simples, né? Só cortar o início e o fim desnecessários boa. ali, mas vai estar disponível no YouTube. O meu mentor incorpóreo acabou de jogar aí para vocês no chat as redes do Alê e do Meio Mundo, tá? Então vocês sigam. E na hora que ele jogar as minhas redes, já vai ter o link do canal no YouTube, que não tá ainda com o vídeo, mas que entra essa semana ainda. Perfeito. Então, assim, eu que agradeço. Eu, assim, sempre que você precisar de uma cobaia, de um convidado, eu estarei disposto e pronto para te ajudar. E chamar o pessoal que vai assistir aqui ao vivo, para curtir a Tati, seguir o trabalho dela. Ela tem uns packs muito bons de artes que ela está desenvolvendo aí. Não sei se eu podia dar esse spoiler, mas já Pode, dei. claro. Então ela tem umas artes fantásticas. Em breve ela deve disponibilizar aí algumas coisas, não sei como é que vai ser, mas enfim, são lindas. Ela coloca lá na página dela oficial do Instagram. Também sigam as redes do Meio Mundo RPG, brotem com a gente. Todo domingo tem shot de sistemas variados. Também tem campanhas durante a semana de Vampiro, quinta edição, de outros cenários de horror, terror, enfim, variados. Enfim, Meio Mundo é isso, meio mundo de coisa acontecendo. Vem com a gente e vamos jogar RPG, vamos se divertir. E que tem um pessoal fantástico produzindo conteúdo além de mesa, além de jogo, além... Tem o podcast que traz umas discussões fantásticas, tem ali a produção de conteúdo, a Jaque tá fazendo uma produção de conteúdo fantástica, tá o tempo todo aparecendo ali na nossa telinha, trazendo um conteúdo maravilhoso pra gente, através do Meio Mundo também. Vocês vão curtir demais os reels da Jaque. Ela faz os melhores reels do Instagram. Sim! Vocês têm que ver lá no arroba Meio Mundo RPG. É muito bom. Então é isso, pessoal. Sigam o Alê, sigam o Meio Mundo, entrem lá no servidor, me sigam no meu Instagram. Dá uma olhadinha no meu Linktree. Vocês vão achar lá o nosso jogo pra
Vampire Jam, que foi uma game jam de Vampiro à Máscara que rolou ano passado, que ainda está disponível gratuitamente no itch.io. A gente tem conteúdo ligado ao jogo, mas não exclusivamente a isso, no Storytellers Vault. Já tem um pack, que são as minhas melhores fotos do Vamptober do ano passado, né, do evento de produção artística diária durante o mês de outubro. As melhores fotos estão lá como um pack de arte. E, como a Lê já soltou aí um spoilerzinho, eu tenho um pack de ambientação a caminho, tá? São fotos noturnas que eu tô tirando, sempre buscando aquele clima de V5, aquela iluminação meio arroxeada, neon, avermelhada. Então, assim, tá saindo um pack bem legal, modéstia à parte. Então, sigam Linda. por lá, né? Linda Vocês demais. me acompanhando no Instagram, vocês veem quando isso sai. E é isso aí. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui essa noite com a gente e que nos proporcionou essa experiência maravilhosa. Quinta-feira que vem tem mais Malk Talk e a gente se vê por lá. Valeu!